Boa tarde, tudo bem? Bem-vindo a mais uma célula virtual. Começamos a estudar sobre o Salmo 23 e hoje eu gostaria de continuar no mesmo com você. Pegue sua Bíblia e vamos ao Salmo 23. Antes, porém, vamos orar. Pai, muito obrigado pela oportunidade de agora estudarmos Tua Palavra. Abra o nosso entendimento para que possamos entender as profundezas da Tua Palavra, as verdades claras da Tua Palavra e aplicá-las às nossas vidas e vivenciá-las em nome de Jesus. Amém. Estamos no primeiro versículo do Salmo 23, que diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Hoje vamos analisar a segunda parte desse versículo, nada me faltará. É uma promessa da palavra de Deus, não é? Nada me faltará. A quem não faltará? Esta é a pergunta mais importante desta noite, né? A quem não faltará? Aquele que tem o Senhor como seu pastor. Aquele que verdadeiramente pode dizer: o Senhor é o meu pastor. Nós já falamos sobre isso na semana passada, que não basta dizer o Senhor é meu pastor, é preciso conhecer o pastor. Conta-se uma história interessante de que houve um concurso de poesia para ver quem era que recitava, declamava os melhores poemas da forma mais bela, e várias pessoas foram convidadas. E aí estava naquele lugar um artista famoso, e ele então resolveu citar ou declamar o Salmo 23. E ele, usando sua voz, suas características artísticas, recitou o Salmo 23 de uma forma tremendamente bela. Quando ele terminou, todos o aplaudiram. Foi uma coisa muito linda. E também estava entre aqueles participantes um velho pastor, e que também havia se inscrito para participar daquele concurso. E então o chamaram para recitar a sua poesia. E por coincidência, ele também recitou o Salmo 23, mas de uma forma muito diferente daquele artista famoso. E quando o pastor terminou de citar o Salmo 23, ninguém aplaudiu, mas todos estavam chorando. E alguém perguntou: qual é a diferença entre este artista que levou todos a aplaudirem e o pastor que fez com que todos chorassem ao final de sua declamação? E o artista respondeu: é que eu conheço o salmo do bom pastor, eu conheço o salmo do pastor, mas o pastor que veio após mim e que declamou conhece o Senhor do salmo. Uau! Esta é a grande diferença, conhecer o Senhor do salmo, poder dizer por experiência pessoal, por convicção, porque você tem um relacionamento com Ele. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Semana passada nós falamos sobre isso, que é necessário conhecer o pastor. Não basta conhecer o salmo do pastor, é preciso conhecer o pastor do salmo. Então, a quem nada faltará? A quem verdadeiramente conhece o pastor, a quem pode dizer: o Senhor é o meu pastor. Por que não lhe faltará? Porque o Senhor é o seu pastor. Conforme acabamos de dizer, é alguém que conhece o pastor, que o conhece através de um relacionamento pessoal, que tem com ele comunhão, que anda com ele, que se deixa guiar por ele, se deixa pastorear por ele. Não lhe faltará nada, porque o Senhor é o seu pastor. E ele é rico em posses. Ele é rico em possessões. Ele é o dono do ouro e da prata. Ele diz: minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor. Dele, tudo é dele, tudo é dele.
O dinheiro que você tem no seu bolso agora, se é que você tem alguma na sua carteira, é dele. A casa em que você mora é dele, o mundo é dele. A Bíblia diz, do Senhor é a terra e tudo o que nela se contém. Ele é o dono de tudo. Às vezes nós dizemos minha casa, meu carro, meu dinheiro, mas na verdade nós somos apenas mordomos, apenas administradores. Tudo pertence a ele. E ele é rico porque ele possui tudo. Ele possui não só as riquezas desta terra e a própria terra, mas ele possui todo o universo. Tudo pertence a ele. Ele é rico em possessões. E ele pode, portanto, pegar das suas possessões e dar àqueles que o conhecem como pastor, para que nada lhes falte. Ele também é sábio em administração. Ele sabe o que você precisa. E ele supre as suas necessidades. Ele não dá tudo o que você quer, mas ele dá tudo o que você precisa, se você o conhece como pastor. O apóstolo Paulo diz, o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, suprirá todas as suas necessidades por Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha que coisa linda. Meu Deus, meu pastor promete suprir todas as minhas necessidades. Todas as minhas necessidades. Nós temos que fazer uma diferença entre querer e necessitar. Ele promete suprir as nossas necessidades. Não é que a gente não possa sonhar, não é que a gente não possa querer algumas coisas. E às vezes ele até nos dá também, como diz lá em Minas, dá de lambuja. Mas na verdade, o compromisso dele é suprir as nossas necessidades, não nos deixar faltar o nosso pão diário, aquilo que precisamos para a nossa manutenção diária. Quando Maria recebeu a revelação do anjo, que ela ia ser a mãe de Jesus, e ela se encontrou depois com Isabel, ela fez aquele cântico famoso, conhecido como Magnificat, né, que é uma adoração ao Senhor, é o louvor de Maria. Ela diz que Deus despediu vazios os ricos, mas ele abençoou os pobres. Quando você se considera pobre, na verdade todos somos pobres diante daquele que é o dono do universo, né? Mas quando você se considera pobre, humilde do seu coração, ele administra os bens dele de modo que não falte a você. Ele também é forte para defender. Como o pastor que protege as suas ovelhas, o Senhor, que é meu pastor, também é forte para nos defender, para defender a nossa causa, para nos defender das nossas várias tribulações, para nos defender das lutas de cada dia. Lembre-se que quem compôs este salmo foi Davi, que era o pastor de ovelhas, e ele muitas vezes teve que defender suas ovelhas dos inimigos, dos possíveis ladrões. E ele diz que em 2 ocasiões ele enfrentou animais ferozes para defender suas ovelhas. Numa ocasião ele enfrentou um leão. Você teria coragem de enfrentar um leão? A Bíblia diz que o preguiçoso diz, há um leão lá na rua, eu não posso sair. Ou seja, ele é tão preguiçoso que ele não sai nem para ver se realmente tem um leão, mas ele usa essa desculpa. Mas o pastor, ele vai e ele luta contra o leão para defender o seu povo. É interessante que na Bíblia o leão é uma figura de Jesus, no seu aspecto de majestade, de realeza, mas o leão também é uma figura do diabo. A Bíblia diz que o diabo é no nosso derredor, bramando, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. E Jesus também, o bom pastor, nos defende desse leão, nos defende do diabo, ele nos defende de toda classe de inimigos, inclusive do pior inimigo, que é o diabo, o inimigo mais feroz, das nossas vidas. Em outra ocasião, Davi também enfrentou o urso para salvar suas ovelhas. Assim é o nosso pastor, ele nos defende. Qual é a sua causa? Apresente a ele. Se você tem um relacionamento pessoal com ele, apresente a ele, e ele não deixará faltar a você aquilo que você precisa. E também o pastor é gracioso em dar. Ele nos dá porque ele é gracioso. Graça quer dizer favor imerecido. Não é que eu mereça, mas porque ele é gracioso, ele é misericordioso, ele é bondoso. Ele tem prazer em dar bênçãos aos seus filhos. Assim como o pai tem prazer em dar coisas a seus filhos, também o nosso Deus, o nosso pastor, tem desejo e tem alegria em nos dar
presentes, coisas que precisamos. Jesus disse assim: se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial lhes dará coisas boas, ou lhes dará aquilo que vocês precisam. Este é o pastor do Salmo 23. Por que não faltará? Porque o Senhor é meu pastor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O que é estar em falta? A falta aqui fala de muitas coisas. Falta no sentido das nossas necessidades físicas, materiais, financeiras. Muitos de nós temos uma mentalidade de escassez e nós achamos que as coisas vão nos faltar e começamos a adotar uma atitude de hoarding, como se diz em inglês, acumulação, começamos a acumular coisas. Outras pessoas, em vez de acumular, começam a gastar o seu dinheiro pelo medo que elas têm, que é até uma contradição, porque elas têm medo de ficar sem dinheiro e acabam gastando o seu dinheiro. Ou simplesmente um medo com relação ao futuro também. Simplesmente um medo com relação ao futuro. Mas também aqui fala de outros tipos de falta, falta espiritual, necessidades espirituais. O que é estar em falta? É estar como aquelas virgens da parábola das 10 virgens que Jesus contou, e que havia 10 virgens esperando o noivo, que poderia chegar a qualquer momento, que era típico dos casamentos em Israel naquela época. O noivo chegava sem dar um aviso prévio, e ali havia 10 virgens, e dessas 10, 5 estavam com óleo, azeite, na candeia, na lâmpada, e as outras 5 estavam com as candeias vazias. E aproximando-se a hora de o noivo chegar, embora elas não soubessem exatamente a que hora chegaria, as 5 virgens insensatas, que não tinham levado óleo na sua candeia, disseram às 5 prudentes: dê-nos do seu óleo, dê-nos do seu azeite, para que nós também possamos ter azeite da nossa candeia. E as prudentes disseram: não, para que não aconteça de tanto vocês como nós ficarmos sem azeite. E aquelas 5 virgens imprudentes, insensatas, saíram então para comprar o azeite. E exatamente quando elas estavam fora, à meia-noite ouviu-se o brado: eis aí o noivo. E o noivo chegou, entrou para a festa de casamento, aquelas 5 virgens o acompanharam e as outras ficaram de fora. Isso está em falta. É não ter, não estar preparado, é não ter um encontro com Deus, é perder o melhor de Deus na sua vida. Também estar em falta é estar como o filho pródigo. Lucas, capítulo 15, nos conta a parábola do filho pródigo, a parábola do próprio Jesus, e no versículo 14, Jesus diz que o filho pródigo foi para uma terra distante e ali ele gastou tudo que ele tinha e passava necessidades. Quantas pessoas hoje estão passando necessidade emocional, necessidade física, necessidade de alimento, necessidade financeira. O que aconteceu com aquele moço? Este pelo menos foi mais sábio do que aquelas virgens imprudentes. Quando ele se viu naquela situação de escassez, de necessidade, ele tomou uma decisão: vou voltar para a casa do meu pai, porque na casa do meu pai os servos têm mais do que eu aqui nesta situação. E quando chegar lá, eu vou pedir perdão ao meu pai, dizendo que eu pequei contra os céus, pequei contra Deus, pequei contra ele. E vou dizer a ele: pai, me receba agora como um dos seus servos. E assim ele fez. E quando ele chegou lá, e o pai o viu ainda de longe, correu para ele, o abraçou e o recebeu. E ele diz: pai, eu pequei contra o céu e contra o Senhor.
Me receba como um dos seus servos. O pai disse, de jeito nenhum, você é meu filho. Você é o filho que estava perdido, mas foi achado. O filho que estava morto, mas ressuscitou. Assim é o nosso Pai Celestial, assim é o nosso pastor. Volte para Ele, qualquer que seja a sua necessidade. Volte para Ele e você descobrirá que Ele já está com os braços estendidos para você, pronto para receber você nos braços eternos dEle, nos braços poderosos dEle, e para colocar você no redil, no aprisco das ovelhas dEle. Estar em falta também é estar como aquele rico da outra história que Jesus contou, desta vez não foi uma parábola, mas a história do rico e Lázaro, que está no capítulo 16 de Lucas. E no versículo 24 diz que o rico, estando lá no inferno, ele olhou para Abraão e disse, Pai Abraão, manda Lázaro que olhe a ponta do seu dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito deste fogo. Aqui o clamor de alguém que desprezou Deus durante toda a sua vida. O clamor de alguém que viveu regaladamente e não se lembrou do seu pastor, do seu Criador, e que agora, depois da morte, tenta encontrar algum alívio, encontrar algum tipo de paz impossível. A Bíblia diz que as nossas escolhas devem ser feitas enquanto ainda estamos nesta vida, porque uma vez morrendo, já não há escolha a ser feita. Ou você vai passar a eternidade ao lado de Deus, ou você vai passar a eternidade longe dele. Ou você vai estar com Deus por toda a eternidade, ou você vai estar longe dele por toda a eternidade. Não há nada que se possa fazer. Não há nada que se possa fazer nesta história. Jesus deixa claro que os que estão de um lado, no inferno, não podem passar para o outro, o céu, e vice-versa. E não há nada que se possa fazer aqui nessa terra em favor de alguém que já morreu. A Bíblia diz, ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Quem sabe esta é a sua necessidade nesta noite, necessidade de salvação, necessidade de ter um encontro pessoal com Deus, com o pastor, com Jesus, o bom pastor, que deu a sua vida pelas ovelhas, para que você possa desfrutar de comunhão com Ele e possa viver com Ele em toda a eternidade. Deus abençoe a sua vida. Eu gostaria agora de orar com você. Pai Celestial, nosso pastor, nós colocamos diante de Ti todas as nossas necessidades. E eu intercedo também por todos aqueles que nos assistem. Supre as necessidades de cada um que Te conhece como pastor. Pois esta é a promessa da Tua palavra, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Que possamos confiar em Ti, que Tu és um Deus de abundância. Tu não queres que tenhamos uma mentalidade de escassez, mas uma mentalidade de abundância. Porque o Senhor quer prover para nós, conforme as Tuas promessas. O meu Deus suprirá todas as suas necessidades por Cristo Jesus. Ó Deus, eu rogo por todos aqueles que nos assistem, atende às suas orações e supra as suas necessidades financeiras, necessidades emocionais, necessidades espirituais, necessidades de relacionamento, e, enfim, todos os tipos de necessidade. Eu oro, Senhor, para que aqueles que ainda não Te conhecem como seu pastor possam nesta noite tomar uma decisão de se tornar ovelhas do Teu rebanho. Alcança-os com o Teu amor, dá-lhes o Teu perdão e a Tua salvação. E ajuda-nos, Senhor, nós que somos Tuas ovelhas, a confiar em Ti em todo o tempo, porque o Senhor não falha conosco. Em nome de Jesus. Amém. Se você ainda não recebeu a Jesus como seu Senhor e Salvador, você ainda não conhece o bom pastor por uma experiência pessoal, você ainda não pode dizer com convicção, o Senhor é o meu pastor, eu convido você agora a fazer uma oração, entregando sua vida a Jesus. Faça uma oração bem simples, repita comigo e diga, Senhor Jesus, reconheço que sou
pecador e que tu morreste por mim, pelos meus pecados na cruz. Me perdoa todos os meus pecados. Me purifica com teu sangue e me recebe como uma das tuas ovelhas e me ajuda a te seguir e ser o meu pastor. Em teu nome. Amém. Amém. Deus abençoe você grandemente. Eu peço que você compartilhe este estudo bíblico com seus amigos, seus familiares, espalhe nas suas redes sociais. Vamos alcançar mais pessoas com a palavra de Deus. Nosso único intento é esse, que mais pessoas ouçam a palavra de Deus. A Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então faça isso, compartilhe no seu Facebook, no seu YouTube ou outras redes sociais que você utiliza. Deus te abençoe grandemente. Sim, quinta-feira estaremos de volta com o nosso estudo bíblico virtual. Às 7h30 da noite, horário de Los Angeles, 00:30, horário de Brasília, e no domingo, 4 horas da tarde, horário de Los Angeles, 9 horas da noite, horário de Brasília, o nosso culto de adoração. Esteja conosco. Deus abençoe. eu cantarei pra você. Glória ao Rei, glória ao Rei, hoje e para sempre, hoje e para sempre. Cantarei ao Deus de amor, seguro estou em ti. E não há medo que prevalecerá. O teu amor venceu, o teu amor venceu. E se um dia um mal vier sobre mim, eu cantarei pra você, cantarei pra você. E não há medo que prevalecerá. O teu amor venceu, o teu amor venceu.
venceu, meu amor venceu. E se um dia o mal vier sobre mim, eu cantarei pra você, eu cantarei pra você. Do que prevalecerá, o teu amor venceu, o teu amor venceu. E se um dia o mal vier sobre mim, eu cantarei pra você, eu cantarei pra você.